Tudo bem com vocês? Que bom. Não ouvi. Ah, sim, tá tudo bem comigo, graças a Deus. Importante é a saúde, estar trabalhando, estar sempre pertinho de vocês, isso é o que mais importa, não é isso? Bom, gente, hoje eu queria dar continuidade à parte de proporção, né? E falar, né, um pouco como é que funciona a parte de geometria, né? Na proporção com geometria, como é que é? O que que dá isso, tá bom? Então, vem comigo! Primeiramente aqui, né, gente, nós vamos falar de retas paralelas cortadas por uma transversal ou secante. O que é isso, Rodrigo, pelo amor de Deus? Vocês já viram isso? Eu quero relembrar, tá? No passado, né? Então, no 8º ano, se eu não me engano. Então, olha para cá que mega importante. A gente tem aqui, por exemplo, isso aqui é uma reta transversal, tá? Deixa eu botar aqui em outra cor. Isso aqui é uma reta transversal. O que que significa essa reta transversal? Significa que ela corta, né, aqui, ó, duas retas que elas são paralelas entre elas. Beleza? Show? Beleza. Aí, olha só, gente. Com isso, a gente forma esses ângulos aqui. Esse ângulo aqui, por exemplo, se eu tiver duas retas paralelas, que é a reta R e a reta S, o B, por exemplo, é igual ao F, nesse caso aqui. Sim ou não, gente? Assim como o C é igual ao G. Assim como o E é igual ao A. Assim como o D é igual a H. Ou seja, são ângulos correspondentes. E a gente tem uma brincadeira, né? Porque, por exemplo, a gente fala que são ângulos alternos internos correspondentes, alternos externos, enfim, complementar. O que que significa isso? É o que eu vou falar para vocês agora. Olha para cá. Vamos supor, né? Vamos fazer um supositório que B seja 110. Se B é 110, isso aqui são ângulos opostos pelo vértice. Então, o D também é 110, certo? E a gente sabe que isso aqui é uma meia volta. É ou não é? Meia volta é 180 graus. Se é 180 graus, opa, Rodriguinho. Então, aqui vai valer quanto? A, 70. E o C, como são ângulos opostos, também vai valer o quê? 70. A mesma coisa valeria quem? Para o G, que é 70. O E também, que é 70. Tudo bem, gente? O F, que é 110. E o H, que também é 110. Belezinha, gente? Sim ou não? 110 mais 70, 180. 180 mais 180 dá a volta completa, né? 360. Bom, o que é mais importante? Você entender os nomes, né? Ângulos correspondentes são ângulos que são iguais. Então, por exemplo, A com E, né? B com F, D com H e C com G. Agora, alternos internos, o que significa isso? Alternos internos é porque muda de lado, só que está internamente das paralelas. Então, por exemplo, deixa eu apagar esse exemplo aqui todos, para que a gente possa visualizar. Ok? Então, alternos internos seria quem? Seria, por exemplo, o C com quem? Com o E, que eles são ângulos iguais. A mesma coisa, D, deixa eu botar outra cor, o D com F, tá vendo? Muda de lado, deixa eu botar um ponteiro que fica mais fácil. Muda de lado, né? Mas fica internamente entre as paralelas. Por isso que se chama alternos internos. E agora os alternos externos? Muda de lado, só que está fora das paralelas. Exemplo, A e G. Muda de lado, tá vendo? Muda de lado, A e G, né? E fora das paralelas. Assim como BH, BH. Isso são ângulos alternos e externos, beleza? E ângulos colaterais internos, Rodrigo? Internos porque está dentro das paralelas, entre elas, ok? Então, ó, D e E são ângulos colaterais. O que significa ângulos colaterais? São ângulos que são suplementares, cuja soma é igual a 180. Então, D mais E é 180. Olha que interessante. O D nosso não era 110 e o E é 70. 110 mais 70, 180. Show? A mesma coisa funciona para colaterais externos, ou seja, mesmo lado, colateral, mesmo lado. Exemplo, A e H. Se eu pegar o AH e somar com o H era 110 e o A era 70. Vai dar quanto? 180. Então, sempre ângulos colaterais são ângulos suplementares, cuja soma é sempre igual a 180 graus. Belezinha, gente? Foi? Ei, você. Tudo bem?
Sabe quem sou eu? Me chamo Tales de Mileto. Eu fui o primeiro filósofo ocidental. Fui considerado um dos 7 sábios da antiguidade. E também o pai da filosofia. Eu me preocupei em entender e explicar o universo, em vez de simplesmente curvar-se diante dos seus mistérios. Eu fui o comerciante, sabia? E isso me rendeu recursos suficientes para me dedicar às pesquisas. Eu viajei para o Egito e para a Babilônia, entrando em contato com astrônomos e matemáticos. Depois que me aposentei, eu passei a me dedicar à matemática, estabelecendo os fundamentos da geometria. Quer entender? Tenho certeza que seu professor Melo explicará para vocês. Melo? Melo, 2 sílabas. Tales, 2 sílabas. Que coincidência, não? Obrigado, Tales de Mileto. Eu não tinha reparado que nós tínhamos essa coincidência, né? Tales, Melo, 2 sílabas. Interessante, gostei. Vou explicar um pouquinho, né? Lembra daquela sua teoria de como que você mediu, por exemplo, a altura de uma pirâmide? Será que você foi da base até o topo? Você tinha escada naquela época? É o que eu quero explicar para os meus alunos, porque a sua ideia foi sensacional. Olha para cá. Galera, olha aqui, olha. Né? Tem 2 versões, né, que Tales como calculou, por exemplo, a altura de uma pirâmide, tá? Mas a mais, né, clara, que eu acho que é mais entendível, né, por exemplo, ele pegou uma haste, deixa eu botar aqui no ponteiro, uma haste, sei lá, bota aí, uma haste de 2 metros, certo? Vamos calcular aqui, vamos fingir uma coisa aqui, 2 metros, tudo bem? Aí, ele viu que sua sombra dessa haste, no determinado hora do dia, sei lá, projetava 1 metro, sei lá, que depende da angulação do Sol, certo? Aí, olha só que interessante, gente. Ele fez a mesma coisa com isso, mas é claro que não calculando a altura, porque a altura da pirâmide ele não sabe, é o valor desconhecido dele. Mas a sombra era mais fácil dele calcular. Por mais que ele não tinha uma fita métrica gigante, por exemplo, né, ele conseguia, sei lá, medir por passos, medir por figuras geométricas que ele já tinha na época, enfim. Então aqui, vamos medir aqui, sei lá, tô chutando, tá, galera? Um chutão, bem chutão. 1 quilômetro, vou botar 1 quilômetro, 1000 metros, tá bom? Para as contas ficarem fáceis. E botei na mesma unidade. O que ele fez? Né? Ele trabalhou com a ideia de proporcionalidade. Por que a ideia de proporcionalidade? Porque como ele pegou essa haste, mediu a sua sombra, e sabe a altura da haste, e mediu a sombra no mesmo horário, tudo na mesma hora, por quê? Ele obteve que esses feixes aqui de raio de luz vão possuir o mesmo ângulo com o seu solo, com o seu chão. Possuindo o mesmo ângulo, a gente fala que esses triângulos são semelhantes. Olha que lindo, né, gente? E se os triângulos são semelhantes, a gente consegue fazer uma proporcionalidade. O que é uma proporção? Já ensinei. É uma igualdade de razões. Olha como é que ficaria isso aqui, ó. Eu poderia pegar assim, ó, ladinho, que é o ladinho do triângulo aqui menor. Esse é o triângulo menor. E esse aqui é o triângulo maior, ok? Ladinho dele vale 2. A basinha, a sombra dele vale quanto? 1. E se eu fizer a mesma coisa com um triângulozão? O ladinho, o ladão, né? Agora o ladão da pirâmide, que é a altura, dividido pela sua sombra. Então, na verdade, eu peguei a altura da haste e dividi pela sua sombra, e peguei a altura da pirâmide e dividi pela sua sombra. Sim ou não, gente? Logo, a gente descobre que, né, multiplicando o cruzado, a altura da pirâmide foi de quanto, gente? 2.000 metros. Foi isso que o cálculo dele. Imagina, gente, uma coisa muito interessante. É ou não é? Então, Tales, muito obrigado pela sua ideia genial e por todos os ensinamentos, por todas as criações que você fez. Ok? Beleza? Bom, gente, então, resumindo aqui, o que a gente faz, né? Que o grande teorema dele fala quando tem não só uma transversal, vamos pensar assim, mas 2 transversais e trabalhando com segmentos proporcionais. Como assim? Então, sempre que falar de teorema de Tales, você lembra de proporcionalidade. Isso mesmo. Então, por exemplo, olha para cá. Para entender o teorema de Tales, vamos considerar essa figura. Eu tenho 1, 2,
3 retas que são paralelas. O que são retas paralelas? Aquelas retas que não se cruzam, ok, gente? E retas transversais, as retas concorrentes que cruzam e formam um ponto em comum entre essas retas paralelas, ok? Muito tranquilo. Então, olha para cá, gente. Feixes, recapitulando, nossos feixes de paralelas. Feixe significa que é um conjunto de retas paralelas, que eu chamei de R, S e T. E também temos as retas transversais, que é justamente essas retas que cortam esses eixos, né, dos feixes. Beleza? Sim ou não? Com isso, o conceito é: se duas retas transversais interceptam um feixe de retas paralelas, então a razão entre quaisquer dois segmentos de uma transversal será igual à razão dos segmentos correspondente da outra transversal. Entendi nada, né, Rodrigo? Então vem comigo, olha para cá, gente. Olha aqui na prática como é que funciona. Né? Aqui que a gente pode concluir. Então, grava, né? Não precisa nem de gravar, você vai ver o procedimento, que é um feixe de paralelas que, interceptadas por segmentos transversais, formam segmentos de retas proporcionais. Como assim, Drigo? Olha para cá. AB, tá vendo aqui o tracinho, AB? Deixa eu colocar o ponteiro para ajudar também. AB, né, sobre CD é a mesma coisa, é igual, é proporcional, né? Porque essas retas são paralelas e tem uma reta que corta todas essas retas paralelas, a AB' e CD'. É isso. Aí você faz sua conta. É fácil. Olha para cá, outro exemplo. Aqui, ó, poderia pegar também AC com AB, poderia. Então, eu peguei AC, isso aqui tudo, né? A até C, e dividir por AB. Então, vou fazer a mesma coisa do outro lado. É igual a quem? A C' divididos por A'B'. Sim ou não, gente? Então, tudo que você pegar desse lado, você pega daquele outro proporcionalmente. Sem problema nenhum. É muito fácil, gente. Olha outro exemplo. Eu poderia também pegar o AC, ok? E dividir pelo BCE. Também pode. Você escolhe o que você quiser, mantém a proporcionalidade. Não tem uma regra, amor. É a mesma coisa que quem? Ah, se eu fiz a mesma coisa do outro lado, tem que fazer do outro. Então, vai ser A'C' divididos por B'C'. É só isso. Não tenhas medo. Acabou. Boa sorte. Foi, e assim por diante. Aqui é um exemplo, por exemplo, que a gente vê em situações cotidianas de teorema de Tales. Isso aqui é até triste, né? Que lembra várias cruzes, né? Mas parece mais... Enfim, olha a escada aqui, que linda, gente. Eu tenho várias paralelas e tenho duas retas aqui cortando ela, tá vendo? A reta aqui seria essa linha aqui e aqui seriam as paralelas. Olha que interessante, né? Coisas do dia a dia. E com isso a gente pode criar várias ideias. E... Peraí, gente! Notícia de última hora. No caso de mais de duas retas transversais interceptam um feixe de paralelas, o teorema de Tales é aplicado da mesma forma. Muito boa essa observação, entendi. Olha para cá, gente. Nesse caso aqui, nessa figura que vocês estão vendo, aqui a gente tem aqui, ó, vamos botar o ponteiro, que fica sempre mais fácil. 1, 2, 3 retas paralelas. E agora eu tenho 3 transversais. 1, 2, 3 transversais. Sim ou não? Então, para que você possa manter a sua proporcionalidade, não tem problema. Você escolhe 2 ou até 3, né? Mas no caso são 2 só, né? Então, olha para cá. Eu posso botar aqui, ó, pegar essa reta aqui, T2. A dividir pelo B e vou comparar com T1. C dividir por D. Também pode. Mas eu poderia fazer A sobre B e dividir E sobre F. Tá vendo? O A é correspondente ao E. O F é correspondente ao B. Mas também poderia fazer aquela brincadeira de soma e subtração das propriedades de proporção que nós vimos, né? Então, poderia pegar o A e dividir pelo somatório disso aqui tudo. Então, esse segmento dividido por A mais B. A mesma coisa aqui, ó. Esse segmento dividido por C mais D. Que eu poderia pegar esse segmento que é o E, dividir por E mais F. E assim por diante.
A mesma coisa você poderia fazer parte de cima. Então, você pode criar. O importante é você manter a sua ordem. Se você fez pequenininho para o grandão de um lado, tem que fazer pequenininho para o grandão do outro. Não pode ser pequeno, grande, grande, pequeno. Tem que manter a ordem que você estabeleceu. Aí você consegue manter a sua proporcionalidade. Belezinha, gente? Sim ou não? Muito bem. Agora, por exemplo, olha que importante. A divididos por E é diferente de F divididos por B. Ok? Por quê, gente? Olha que interessante, foi o que eu acabei de falar. A sobre B. Eu peguei o maior e dividi pelo menor dessa reta. Agora você pegou do menor para o maior. Não pode. Você tem que sempre manter uma mesma regra. Ok, gente? Belezinha? Então é isso. Vamos pegar algumas questões importantes agora, para a gente ver como é que isso é na prática? Então, vem comigo! Olha para cá, gente. A figura abaixo nos mostra duas avenidas que partem de um mesmo ponto A e cortam duas ruas paralelas. A primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 metros e 90 metros de comprimento, respectivamente. Na segunda avenida, um dos quarteirões determinados mede 60 metros. Qual é o comprimento do outro quarteirão? Então, olha para cá, gente. O desenho já está claro. Aqui 80, aqui 90, aqui 60, aqui X. Gente, aqui tem retas paralelas? Sim ou não? Tem. Olha aqui, ó. Essa rua aqui é paralela a essa daqui. E tem essa reta cruzando e essa reta cruzando. O que você faz? Simples. Você acabou de aprender o teorema de Tales, a parte de proporcionalidade, lembra comigo? Ou seja, você forma um triângulo aqui, ó, 80, 90, 60 e X. É como se fosse o quê, gente? 60, se eu pegar aqui de um lado, vou pegar essa reta aqui, né? 60 está para X, assim como 80 está para 90. Eu não poderia pegar 90 e está para 80. Eu tenho que respeitar que segmento entre as retas paralelas eu peguei. Peguei, né? Peguei. É como se uma outra reta paralela tivesse aqui, tá, gente? Então, aqui uma reta paralela a essa e a essa aqui. Sim ou não? Ih, gente, essa aqui minha reta ficou bonita, hein? Beleza? É muito simples. Aí eu posso cortar o zero com zero, ok? Fazendo essa conta, você vai achar que 60 vezes 9, 540. 8x, 540 divididos por 8 vai dar 67,5. Porque sempre na igualdade multiplica cruz, credo. Sim ou não, gente? Fácil, né? Outro exemplo. Olha aqui. Na figura, os segmentos BC e DE são paralelos. Então, aqui, ó, isso aqui é paralelo a isso aqui. Se quiser traçar uma outra reta aqui, né? Só que para você possa enxergar o seu teorema de Tales que a gente estava vendo antes, tá vendo? Ou seja, agora aqui, ó, eu tenho a minha reta que é transversal. Essa e essa. Show? Fica mais fácil de visualizar, né? Então, o triângulo se transforma, ok? Então, vamos colocar os valores, como é que fica? Então, vamos lá. AB vale 30. Cadê o AB? AB, isso aqui tudo vale 30. AD vale 10. Opa, se aqui vale 10 e tudo isso aqui vale 30, então aqui vale 20. Tudo bem, gente? AE vale 12. Aí ele pede para você calcular isso daqui, x, que é o SCE, né? Beleza? Bom, como é que a gente resolve isso? Ó, 30, 10, 20, como eu acabei de falar para vocês, 12 e x. Beleza? Ficou até bonito, né, gente? Oi, Glória! O que você faz? Vou pegar aqui, ó, o 10 está para 20, porque é desse lado que eu peguei proporcional, ok? Então, da outra reta, eu vou fazer a mesma coisa, o 12 sobre o x. Beleza? Bem, eu posso cortar aqui os zeros antes e multiplicar cruz, credo. Então, vai ficar x igual a 24 metros. Letra B de quê? Bola! Sim ou não, gente? Muito bem. Próximo exemplo. Olha, esse exemplo é muito bom, já caiu até em vestibular. Ó. A figura ao lado indica 3 lotes de terreno com frente para a rua A e para a rua B. As divisas dos lotes são perpendiculares à rua A. As frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua A mede, respectivamente, 15, 20 e 25. Está aqui, né, gente? E a frente do lote 2 para a rua B, que mede 28. E qual a medida da frente 1 e 3? Então, aqui já botamos aqui o x e já botamos aqui o y, ok? Gente, primeira coisa é entendimento do teorema de Tales. Para ter um teorema de Tales, eu tenho que ter as linhas retas paralelas, que são essas aqui.
Tudo bem? E além das minhas retas paralelas, os meus feixes, né? Eu preciso ter também quem, gente? As minhas retas transversais, que cortam esse feixe. Ok, gente? Então, beleza. Acabou. O que tu faz agora? Então, eu posso manter a proporcionalidade. Olha para cá. Deixa eu botar aqui que fica mais fácil e mais espaço. Então, para descobrir x primeiro, eu vou pegar 15. Deixa eu botar o meu ponteiro. 15 dividir por 20. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. X divididos por 28, ok? Faz primeiro x para depois a gente fazer o y. Aí vai ficar, ó, eu poderia cortar aqui antes, tá, gente? Facilitaria muito, ou seja, 15 por 5 dá 3 e 20 por 5 dá 4. Olha como é que fica mais bonito, né? Fazendo essa conta, você vai achar um x igual a 21 metros. Mas agora, para descobrir y, a mesma coisa. É óbvio que você vai pegar sempre uma fração que tenha só número e a outra que tenha a variável, a letra que você quer descobrir, tá bom? Bom, então, por exemplo, agora eu peguei, ó, 20 sobre 25 está para 28 sobre y. Ok, gente? Belezinha, esse está para é o sinal de igual, porque é uma proporção, e proporção é uma igualdade de razões. Logo, o y você vai descobrir que é igual a 35, porque você multiplicou cruz, credo. É isso, gente. Sim ou não? Olha essa questão, gente. Parece mega complicado, mas não tem nada de complicado, tá? Na figura abaixo, as medidas assinaladas são dadas em centímetros. E AB barra barra significa que são as retas paralelas. AB paralela a DE, tá, gente? Então é só você comparar aqui, ó. DE, meu Deus, e AB. Show? E BD mede 7 centímetros. BD, isso aqui tudo... Né? Botando isso aqui tudo mede 7. Show, galerinha? Beleza. Então, vamos lá. A gente pode separar as cruzes, que você vai entender e vai ficar muito mais fácil. Olha para cá. Eu peguei esse que está em vermelho e botei aqui, ó. Olha só. Sim ou não? E peguei essa reta aqui, ó. Deixa eu botar outra cor, que eu acho que você não confunde, né? Essa reta verde aqui. Aqui. Uma do lado da outra. Mas, Rodrigo, e esse ponto de encontro aqui? Esse ponto de encontro aqui é como se fosse, né, uma reta aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o desenho. Ó, é como se você traçasse uma outra reta paralela, tanto a AB quanto a DE. Beleza? Por isso que a gente representa assim. Então, ó, eu botei e tracei essa reta paralela, só para ficar um desenho mais claro e parecido com o que você já aprendeu, que é o Teorema de Tales, tá? Então, olha para cá. Agora acabou, né? Isso tudo mede 7. Aqui mede x, x, isso tudo 7, então aqui seria 7 menos x, poderia ser. E 4 e 6. Olha para cá, eu posso aplicar uma das propriedades que é mega interessante. X está para isso tudo aqui, certo? Assim como 4 vai estar para isso aqui tudo, que é 10. Beleza? Sim ou não, gente? Então, tudo que você fizer de um lado tem que fazer do outro. Acabou. Então, multiplica 4 mais 6, 10. 10x igual a 28. X igual a 2,8. Prático. É ou não é? Alternativa, letra E. Bom, e aqui, ó, essa outra questão mega interessante. Uma antena de TV é colocada sobre um bloco de concreto, como mostra a figura. Esse bloco tem 1 metro de altura e, em certo instante, a antena projeta uma sombra de 6 metros, enquanto o bloco projeta uma sombra de 1,5 metros. Nessas condições, qual é a altura da antena, gente? Vamos lá. Então, olha para cá. A antena daqui, ó, a haste começa daqui até aqui. Show. Aqui tem 1 metro. Show. E aqui tem 1,5 e aqui tem 6. Aqui ele não falou nada e aqui ele também não falou nada. Vamos desenhar isso aqui? Olha para cá. Então, eu botei exatamente como está no desenho, tá, gente? 6, 1,5, 1 e x, que é a medida que eu quero saber dessa haste, dessa antena, ok? Gente, acabou. Quais são as retas paralelas aqui, ó? As retas paralelas são justamente essas aqui, ó. Isso aqui é paralela a isso aqui, certo? E quais são as transversais? Essa é transversal a essa. Corta, perfeito? Agora eu vou apagar porque ficou horrível isso aqui. Então vamos lá. Se você quiser rotacionar o seu triângulo, sem problema nenhum, tá bom? Mesma coisa. Então como é que fica? Vou fazer aqui desse lado, ó. Aplicando o teorema de Tales, 1 está para x, então eu tenho que pegar o 1,5 está para 6. Acabou. Fazendo essa conta, você descobre que um x é igual a quanto? A antena, essa haste da antena vale quanto? 4 metros. É isso, gente. Perfeito? Sim ou não?
Bom, espero ter ajudado vocês. Ficamos por aqui, né? Então, qualquer dúvida, volta ou me chama lá, tá bom? Que eu vou ter o prazer de responder. Beleza, gente? Então, um beijo grande no coraçãozinho, tá, gente? Proporção, hein? Proporção. Igualdade de razões. Tchau, tchau! Foi um prazer enorme de estar com vocês nesta manhã maravilhosa. Um beijo grande no coraçãozinho de vocês e até a próxima aula. Tchau, gente!